Ok, pessoal, professor Luciano aqui novamente. Então vamos dar sequência. Nós já estamos com o nosso ambiente todo ele preparado. Agora vamos criar o nosso projeto que vai ser a nossa aplicação REST, certo? Aqui nós vamos estar criando um API Sample. É uma aplicação simples que terá a parte de autocadastro, para o usuário se autocadastrar, a parte do usuário cadastrar pontos, se você quiser integrar isso com o front-end, com o Google Maps. É nesse objetivo aí, certo? É algo simples, porém bem prático, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar o nosso projeto. Então, para isso, a gente pode vir aqui no lado esquerdo, aqui, Create a Project, ou nós podemos vir em File, New, Project. Nós vamos selecionar Project, ok? Por quê? Porque através disso aqui nós podemos procurar aqui nos tipos de Wizard aqui, nós podemos procurar aqui o Spring Boot, ó. Spring Boot, e vai ter um chamado aqui Spring Starter Project, que é o cara que ele vai utilizar o Spring Initializer, ok? Então, Next, então está aqui a URL, nós vamos botar o nosso nome do nosso projeto, nós vamos chamar ele de API-sample, ok? Vamos deixar o local padrão, que vai salvar na mesma pasta onde está o nosso workspace. O tipo aqui nós não vamos estar utilizando Gradle, e sim nós vamos estar utilizando Maven. O package vai ser jar. A versão eu já vou alterar para 21, porque é a versão que eu tenho na minha máquina. Se você tiver a versão diferente, seleciona. A linguagem Java sempre. O Group ID aqui, então, nós vamos colocar br.edu.attus. E o Artifact ID nós podemos deixar o mesmo que tem no nosso name. Version Description pode deixar o que tem de padrão. O Package é uma boa prática, é um padrão, vamos dizer assim, você utilizar a combinação do Group ID com o Artifact ID. Então, vou colocar br.edu.attus.api-sample. A nível de pacote, ele não permite o hífen, tá? Mas daí o nosso Eclipse aqui vai converter esse hífen em underline sem problema, ok? Feita essa configuração inicial, pode clicar em Next. A próxima tela, ele pergunta a versão do Spring Boot, então ele já vem selecionado aqui a última versão estável, ok? Tem as versões snapshots e algumas versões mais antigas, vamos deixar a última versão estável. E aqui vem todas as dependências que nós já podemos adicionar. Nós vamos usar várias, tá? Mas inicialmente nós vamos colocar somente duas. Uma delas é o DevTools, Spring Boot DevTools, que é uma ferramenta que facilita restart, live reload, configuração. Ele facilita a nossa vida, tá? E como o próprio nome diz, é uma ferramenta de desenvolvimento, não vai interferir em nada no produto final. Se você não utilizar, vai funcionar. Agora, uma outra dependência que sim nós vamos precisar é o Spring Web. Esse cara aqui, você vai procurar por Spring Web. Esse cara aqui sim, pessoal. Esse é o cara que vai permitir, se você botar o mouse, ele vai dizer, permite construir web, aplicações web, incluindo RESTful, aplicações usando Spring MVC, utiliza o Apache Tomcat embutido por padrão dentro do nosso container, dentro da nossa aplicação, ok? Então é isso que nós vamos colocar, essas duas dependências para início. Dá um next aí e pode dar um finish. Nesse processo, a nossa ferramenta Spring Tools, esse nosso plugin que está dentro do Eclipse, vai até o Spring Initializer, vai fazer download do projeto de exemplo e vai importar dentro do nosso Workspace. Ok? Vamos esperar finalizar aqui. Sempre é bom aguardar, tá, pessoal, que ele finalize toda a parte de progresso. Não que você não possa já ir trabalhando, mas é bom que daí ele já carrega tudo bonitinho aqui para nós. Lembrando, pessoal, aqui é uma estrutura, ele mostra a estrutura dentro de um projeto Maven. Então, tem o .xml, que é o arquivo de configuração do Maven. Tem os executáveis aqui, Maven CMD, Maven para outras versões. Um help aqui do próprio Maven. A pasta Target, que é onde vai ser os buildados os nossos arquivos, né, onde vai estar os nossos bytecodes, os nossos jar e tudo mais. A pasta Source, onde está todo o nosso projeto SRC, né? Tem a lista de dependências do Maven, tem a lista de dependências das linguagens Java mesmo, 21, tem a pasta de testes, a pasta de resources e a pasta Java aqui. Nós vamos estar utilizando sempre esses caras aqui, né? E esse aqui ele serve para mostrar na modo Windows Explorer, vamos dizer assim.
Ok, pessoal? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos abrir o POM.xml aqui. E uma coisa que é importante, até eu esqueci de falar da outra vez, se por um acaso você fechar essa janelinha Project Explorer e ficar perdido, meu Deus, onde é que tá? Como é que eu acho? Você vai lá em menu Window, Show View e vai ter todas as opções, inclusive outras aqui, ó. E vai aparecer o Project Explorer, ele aparece ali bonitinho, ok? Bom, vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse nosso POM.xml. Ele vem aqui configurações do parent, com base nessa configuração, as dependências que são compatíveis com Spring Boot Starter, ele vai buscar as versões compatíveis aqui 3.5.0, ok? Então, a partir disso aqui, nas dependências aqui embaixo, você não precisa colocar dependência, a versão, perdão, porque ele vai buscar as versões compatíveis com esse cara. Aqui vem informações do nosso projeto, licenciamento e tudo mais, tipo de Java, e aqui vem a lista das nossas dependências. Então, vem o Web, que a gente colocou, o DevTools, que a gente colocou, e por padrão sempre o Spring vem o teste. Aqui eu vou remover essa dependência teste, ok? Então, sempre tem que cuidar, isso aqui é padrão XML, então tem que cuidar, pessoal, onde começa a tag, onde termina. Então, essa tag inicia aqui, termina aqui. Ela faz parte da tag dependências, né, que inicia aqui, enfim. Mas eu vou remover esta dependência específica. Então, tem que pegar na tag que inicia e na tag que finaliza. Vou remover ela aqui, vou dar um Ctrl S. Como aqui em cima está marcada a opção Build automático, ele já vai rebuildar o nosso projeto. E aparece um erro nesse carinha aqui, tá? Tem que se cuidar, porque eu removi a dependência teste e aqui já tem um código que inclui teste. Nesse caso aqui, eu vou remover o source test Java. Então, eu seleciono source test Java e vou dar um delete. Ele pergunta se eu quero remover, confere que se é source test Java. Se for, dá um OK. Remove, ele vai sumir os erros, beleza? Aqui dentro do Source Main Resources, tem duas pastas que servem para web, projetos com Java, JSP e outras questões, nós vamos remover essas duas pastas. Cuidado, cuidado, só removam as pastas Static e Templates. O arquivo Application Properties são arquivos de configuração do Spring e precisam obrigatoriamente estar aí, certo? Removo Static e Templates, dá um OK. Aqui dentro do Application Properties, pessoal, ele vai vir com a configuração Spring Application.name API Sample, ok? E se nós olhar aqui dentro de Source Main Java, ele vai estar o nosso pacote inicial, nosso package, BR do Atlas API Sample, e dentro desse package ele já traz, o Spring Initializer traz para nós uma classe API Sample Application, e se você olhar dentro dessa classe, ele vai ter o quê? Ele vai ter o nosso void main, com uma anotação Spring Boot Application para a classe e um comandinho de Spring Application, perdão, run, quer dizer que ele vai iniciar. Então, teoricamente, o nosso projeto já está funcionando, tá? Só se você selecionar aqui no Boot Dashboard, ele vai ver que como esse projeto API Sample é um projeto Spring Boot, ele aparece aqui para nós iniciar. Então, nós vamos sempre utilizar esse. Não utilizem esses aqui da barra de ferramenta superior. Utilizem esse stop, start aqui e o debug. Utilizem esse aqui do nosso boot dashboard, ok? Seleciono o API Sample e vou dar o start aqui para nós. Feito. Eu vou aumentar aqui a telinha do console só para mostrar para vocês. Opa, deixa eu pegar o console aqui. Então, se nós dar uma olhada aqui no console, pessoal, vocês vão ver que ele inicia a aplicação, o profile está default, ele carrega o DevTools e ó, inicializando o Tomcat na porta 8080, inicializando o serviço, inicializando o engine do servlet, a aplicação, toda a parte do Spring, o Live Reload, ele inicializa e ele diz assim, ó, Tomcat iniciado na porta 8080, HTTP. Então, se agora a gente for aqui e pegar e abrir aqui uma URL localhost 8080, ele vai dar esse erro. Se ele der esse erro, pessoal, não se assustem.
Se deu erro é porque está certo. Eu gosto de brincar com isso, né? Se deu esse erro é porque está certo. Então já iniciou a nossa aplicação já está respondendo no localhost 8080, certo? Já está funcionando ali. Claro que a gente não tratou nada, não configurou nada, mas já está funcionando, ok? O que eu posso mudar aqui, tá? O que eu posso fazer? Nós podemos criar um controlador aqui de saudação para nós fazer o nosso Hello World, que é o que nós vamos fazer agora. Então eu vou dar um stop aqui na nossa aplicação, vou dar um stop para ele não ficar reiniciando, porque toda vez que tu rebuild ele vai reiniciar por causa do DevTools. E aqui dentro do nosso pack, vou fechar esses arquivos, tá? Então nossa aplicação já está funcionando. Dentro desse nosso package eu vou criar o nosso Hello World. Então eu vou criar um botão direito sobre o package. Às vezes demora um pouquinho, tá, pessoal? Não se assuste. Botão direito, New Class. E aqui eu vou criar na lista package, eu vou botar um subpackage chamado, então eu vou botar aqui, ponto controllers, no plural. E o nome dessa nossa controladora vai ser Greeting Controller. Greeting Controller, de saudação, ok? Então ele vai criar uma classe aqui para nós, deixa eu aumentar. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, eu vou dizer que essa classe vai ser uma classe, vai ser um bin, um recurso do Spring, um bin do Spring, que vai ser do tipo controladora. Mas não vai ser simples controladora, vai ser uma REST controladora. Então a gente vai botar aqui, @REST controller. Lembra, tem que dar um Ctrl espaço aqui para ele importar, né? Então eu venho aqui e dou espaço, ele mostra as opções, eu seleciono ali REST Controller, dou Enter, ele faz o nosso import automático, ok? E vou dizer para ele qual é o endpoint que eu vou estar acessando, ok? Então, no nosso caso aqui, a gente vai fazer assim, vai fazer um teste, localhost 8080/greeting, de saudação. Quando a gente acessar greeting, a gente vai estar acessando esta URL. Então, nós vamos trabalhar para aquela controladora responder neste endpoint /greeting, ok? Deu erro aqui porque ele não está rodando nossa aplicação. Então, vou fazer um mapeamento. Eu vou botar @request mapping e colocar aqui entre aspas /greeting. Nem precisaria botar o barra, tá? Mas ele funciona igual. Tanto um como o outro vai funcionar. Então, o /greeting vai ser nesse caso. E vou criar um método aqui para retornar o Hello World, nosso famoso Hello World. Vou botar aqui public string get greeting, não vai receber nenhum parâmetro de entrada e vai dar um return hello world, certo? Vou fazer isso aí. Só que só vou fazer isso aqui não adianta. Eu tenho que mapear esse nosso método para o verbo HTTP. Lembra que quando a gente faz uma requisição aqui no browser, quando a gente dá o enter, a gente está fazendo o verbo HTTP, o método HTTP GET. Então a gente tem que mapear aqui, em cima deste método Java, eu vou botar @getMapping, certo? Então vou dar um Ctrl S, vou reiniciar minha aplicação, que ela estava parada, se a sua também está parada. A partir de agora a gente nem vai parar, a gente vai deixar ela rodando, só que ela vai ficar reiniciando, né? Beleza? Iniciou. Agora eu posso testar aqui localhost. Se eu botar só localhost 8080, vai continuar dando aquele erro. Mas agora se eu botar /greeting, vai estar lá para nós o nosso famoso Hello World. Certo, pessoal? E tem mais algumas coisas que dá para a gente brincar. Agora, por exemplo, greeting. Se eu botar o barra aqui no final, ele vai dar erro. Greeting barra dá erro. Então eu posso vir aqui e dizer que essa nossa controladora, esse mapeamento vai ser para barra, ele sempre concatena, greeting barra alguma coisa, eu vou botar aqui entre chaves, tá, galera? Vou botar entre chaves, vírgula ou barra. Então eu estou dizendo, se tu acessar barra greeting nada, ou se tu acessar barra greeting barra, ele vai redirecionar para esse nosso método. Então vou dar o Ctrl S. Quando eu dou o Ctrl S, ele vai fazer o rebuild e vai reiniciar a nossa aplicação. Você pode acompanhar aqui pelo console, né? Vou dar um F5 aqui. Então agora está funcionando, tanto com o barra no final, como sem o barra no final. Beleza? O que dá para nós brincar mais, tá, pessoal? Imagine o seguinte, nós temos duas formas de passar, ou melhor, três formas de passar dados via HTTP. Uma via corpo, que normalmente é método post, put, delete, post, put, patch, né? Via
path_param via URL, que é, tipo, por exemplo, barra, eu quero fazer Luciano. Então, eu quero que quando eu acesse greeting/Luciano, venha hello Luciano, ok? Então, isso aqui é via caminho, né? Via URL. Ou eu posso passar via parâmetro, tipo /greeting, ponto de interrogação, name igual a Luciano. Quando eu acessar isso, eu quero que ele pegue esse parâmetro Luciano e jogue aqui dentro, no lugar do Word. Se eu não passar, ele vai aparecer Hello World. Agora, se eu passar o parâmetro aqui, name igual Luciano, eu quero que apareça Hello Luciano. Como é que eu vou fazer isso? Simples, galera. Eu vou criar aqui um parâmetro de entrada aqui. Então, nesse meu método, aonde eu vou dizer que vai entrar como parâmetro de entrada uma string chamada name. E eu vou dizer que esse atributo name vai entrar como um parâmetro da minha URL. Então, vou botar aqui, ó, @request_param. Certo? E tem mais. Se eu deixar assim, ele se torna obrigatório, tá, galera? Ele vai ser um parâmetro obrigatório. Nesse caso, eu não vou querer. Eu vou querer que ele traga um nome. Se o cara passar um nome, beleza. Se não passar, vai funcionar igual. Então, eu vou botar aqui, depois da anotação request_param, eu boto entre parênteses, eu boto required igual a false. Fecha parênteses. Então, eu estou dizendo, ó, esse método vai receber um string name via request_param, parâmetro na requisição, e não é obrigatório. E daí eu posso fazer uma verificação aqui. Eu posso fazer assim, ó, se name for igual a nulo, o que vai fazer? Vai fazer name igual a word. Por quê? Porque se ele não passar o parâmetro, o name, ele vai retornar hello world. E daí aqui, para mim melhorar esse cara aqui, para não precisar concatenar, eu vou usar um string format aqui, tá, pessoal? Como é que eu vou fazer isso? Então, vou criar uma variável aqui. Poderia fazer direto, né? Nem precisaria criar uma variável, mas vamos criar aqui, ó, string return greeting. E vou dizer assim, ó, string.format. E vou dizer que o formato vai ser o quê? Vai ser uma palavra, %s, espaço, segunda palavra, %s, um ponto de exclamação, fecha aspas. Esse vai ser o meu padrão, vai ser uma palavra, espaço, outra expressão, uma expressão, espaço, outra expressão e um ponto de interrogação. No lugar do %s vai ser hello, vai ser a nossa saudação. E no lugar do segundo %s vai ser essa variável name. Então, vou botar aqui name. E então ele vai fazer hello o que estiver no name. Se o cara passou como parâmetro, vai ser hello Luciano. Se não passou, hello world. E então aqui no lugar do return hello world, eu dou um return do greeting. Return greeting. Ctrl S. Vamos esperar reiniciar a aplicação. Então ele abre o console aqui, reinicia a aplicação, reload, faz um reload na verdade da aplicação. E agora vamos testar. Se eu passo só greeting, hello world. Agora eu passo o parâmetro name igual a Luciano. Luciano aqui, ó. Tá vendo que ele concatenou certinho? Beleza? E tem mais um teste, né? Bom, vamos dizer que agora eu quero, em vez de passar via parâmetro, eu quero poder passar via barra. Então eu quero vir aqui e botar barra ferreto. Então, se eu fizer isso, eu quero que ele pegue o ferreto e jogue no Hello World. Como é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e colocar mais um parâmetro aqui, então, esse meu método. E vou dizer aqui, string name path, não posso usar o mesmo variável, e vou dizer que essa minha string, então aqui na frente, no início, ela vai receber via path variable, perdão. Path variable, tem que cuidar aqui que é do Spring, tá? Path variable, não do Jakarta. Path variable. A mesma coisa, eu vou dizer que ele é um required false. Ele não vai ser requerido. E se eu deixar desta maneira, pessoal, não vai adiantar, tá? Eu tenho que dizer que eu vou estar podendo passar barra greeting sem nada, barra greeting com barra, ou barra greeting com um name path. Então aqui no getMapping, eu vou botar assim, vírgula, e vou botar barra entre chaves name path.
Daí ele vai saber que esse cara aqui vai ser mapeado através dessa string. E essa path variable vai poder ser falsa, né? Agora sim, bom, eu vou ver. Se o cara passou o parâmetro, ele pega o name do parâmetro. Agora, se o cara não passou o parâmetro, não passou name e passou via URL, eu vou querer que ele pegue aqui na URL. Então, vou fazer essa verificação. Se aqui dentro vou fazer um operador ternário, né? Se name path for diferente de null, então o name vai receber o que está no name path. Caso contrário, word. Então ele verifica. Se o parâmetro é nulo, ele entra aqui. Se o name path é diferente de nulo, então o name recebe name path, se não recebe word, certo? Então vai estar hello alguma coisa aqui conforme o que nós passarmos. Vou dar o Ctrl S, vou aguardar reiniciar a nossa aplicação. Agora eu vou testar aqui com o caminho greeting/ferreto. Tá lá, hello ferreto. Se eu testar greeting passando um parâmetro name Luciano, vai estar lá. E lembrando, pessoal, agora, se eu passar /ferreto e o parâmetro name igual a Luciano, ele vai pegar o name. Por quê? Porque é uma lógica, né? Se o cara passou o parâmetro, então ele cai aqui. Se name for igual a nulo, não é nulo. Então ele já cai direto, ele nem vai se importar com o name path, beleza? Mas então agora ele está funcionando com parâmetro, sem parâmetro, com caminho, sem caminho, certo? Conforme você vai estar funcionando, ok? Outra coisa que dá para a gente já incluir neste nosso vídeo, tá, galera? Que é muito importante. Aqui a gente configurou para retornar o string pura, tá bom? A nossa string pura. Então, o que que acontece? Essa string pura, tudo bem, pode ser. Mas aqui a gente não consegue retornar o código de retorno. Então, vamos dizer que a gente queira retornar aqui o código 201, 203, algum outro código diferente. Então, recomenda-se nunca utilizar um objeto direto, e sim utilizar uma entidade de resposta HTTP. Para isso, tem lá dentro do nosso Spring, tem o response entity, certo? E é esse cara que a gente vai utilizar. Então, aqui no lugar do string, eu vou colocar que a retorno vai ser um response entity, uma entidade de resposta. E dentro dessa resposta, daí sim, daí vai vir uma string, que vai ser a nossa saudação. No momento que eu faço isso, ele retorna um erro. Bom, não posso retornar só uma string, eu tenho que retornar um response entity. E aqui eu vou utilizar a classe response entity, então vou botar response entity, a classe, ponto. Se eu botar OK, ele vai retornar o quê? O código 200. Eu posso botar bad request, eu posso botar ponto .created e assim por diante, tá, pessoal? Nesse caso vai ser um OK e dentro da resposta OK vai vir o nosso return greet. Certo? Se você ver aqui, não vai mudar nada porque estava lá, tá, pessoal? Não vai mudar muita coisa o que estava lá, mas ele já vai estar dentro do padrão, certo? Se nós testar aqui, vai continuar voltando, a gente chama de retorno de rede aqui, vou dar um recarregar, ó, retornou aqui, aqui é o favicon com ignore, tá, pessoal? Retornou o código 200 aqui para nós, beleza, pessoal? Então, esse nosso vídeo agora seriam esses testes iniciais junto com o Firefox. No próximo vídeo a gente vai começar a trabalhar com outros métodos e vamos também trabalhar com o handler, né, com tratamento de exceções, ok? E também vamos trabalhar com o Postman, beleza, pessoal? Até o próximo vídeo, um forte abraço, até mais!